Eu fui o presidente do PMDB, o único presidente da República que teve o PMDB. E nós cumprimos o programa do PMDB, programa que tínhamos feito com a Aliança Democrática. Esse programa realmente ele mudou o Brasil. A partir do governo do PMDB, que eu presidi, nós implantamos no país, como deu, uma sociedade democrática. Basta dizer, em primeiro lugar, foi o PMDB quem restaurou o Estado de Direito. Foi o PMDB que lutou pela liberdade durante todo o tempo em que nós tivemos um regime autoritário no Brasil. Foi o PMDB que, no governo, convocou a Constituinte. Foi o PMDB que presidiu a Constituinte, com o Ulisses Guimarães apresentando a Constituição Cidadã e eu, como presidente da República, assegurando a presença da Constituinte, que a Constituinte cumprisse com o seu dever e sustentando, com medo de ter, nós tínhamos o exemplo histórico de que todas as constituintes no Brasil tinham terminado, ou dissolvidas, ou depois provocado outros desdobramentos nos quais ela perdia os seus objetivos. Com a constituinte que nós fizemos, que foi a do PMDB, vamos dizer assim, que fez a Constituição Cidadã, que é um avanço extraordinário no setor social que nós tivemos, foi possível o Brasil ter a mais longa Constituição e o mais longo período em que a história do Brasil teve uma tranquilidade absoluta, democrática, sem lutas, sem nenhuma sombra de qualquer coisa institucional que nós passamos a viver. Foi isso que o PMDB fez. E a Constituinte já vinha consolidar as providências que o PMDB, através do governo do PMDB, eu quero sempre fixar que eu presidi, nós tínhamos feito já o salário-desemprego, nós tínhamos feito já a universalização da saúde, que todo brasileiro hoje tem direito à saúde, desde do nascimento até a morte. Nós tínhamos feito os direitos da mulher, com o Conselho Nacional da Mulher que apareceu, fundei o Ministério da Reforma Agrária, deflagramos o problema, enfrentamos o problema da reforma agrária no Brasil, fundamos o Ministério da Cultura com os incentivos culturais, que mudou também a face até hoje. Nós tivemos outra visão e o Conselho de Defesa do Consumidor, o consumidor passou a existir, lembrem-se dos fiscais do Sarney implantados naquele tempo. Quando nós também vemos hoje, eu repeti isso aqui, as pessoas vão para o trabalho e recebem o Vale Transporte, isso tudo foi o PMDB que fez, foi naquele tempo, antes mesmo da Constituinte, nós já tínhamos feito. A empenhorabilidade da casa própria, o que significa isso? Quantas pessoas, milhões de brasileiros tinham a sua casa que eram penhoradas por dívida, as pessoas tinham essa ameaça permanente. Eu até hoje vejo pessoas velhas que querem falar comigo, me agradecem, tenho a minha casa porque não pôde ser penhorada, tomada. Por causa disso, os bancos foram ao Supremo pedir que botasse a lei embaixo, porque era do interesse deles, que sempre emprestavam e depois retomavam as casas. O que está acontecendo agora na Espanha? Graças ao sistema que o PMDB colocou no país, nós tiramos aquela preocupação que existia somente do econômico, para também colocar o social. Não é a economia que é feita, não é o homem que é feito para a economia, é a economia que deve ser feita para o homem. Então, na realidade, essa foi a visão que nós tivemos naquele tempo e que foi o PMDB quem deu o alicerce para que essa sociedade que nós passamos a existir, da cidadania, do cidadão com direitos, dos respeitos aos direitos individuais, da voz de todo mundo, que possibilitou, já no meu governo, em 89, que um operário fosse candidato à presidência da República, quando chegasse à presidência da República. Assim, foi possível também que, através do Plano Cruzado, todo mundo disse, foi um fracasso. Não, o Plano Cruzado foi o maior sucesso que teve no Brasil. Foi graças a ele que se fizeram os outros planos saindo da ortodoxia econômica. Aquilo que a presidente Dilma falou, porque esse primeiro construir o bolo para depois repartir. Então, nós é que quebramos isso, nós resolvemos, então, não aceitar as fórmulas ortodoxas. Essa que a Europa, no momento, está enfrentando a crise, que não resolve nada, que é pegar, apertar todo mundo, salário, trabalhador, desemprego. Pelo contrário, o governo do PMDB, que eu presidi, ele deu ao Brasil a maior taxa de desemprego que o país já teve.
3,29 na média, e no último ano 2,74. Isso significa que até hoje, não se repetiu no Brasil a taxa de desemprego do governo do PMDB. Então isso foi que representa a nossa participação na história do país. E continuamos como o grande partido. Fomos o partido que foi a matriz de todos os outros partidos que saíram. E sempre o PMDB permaneceu como o maior partido nacional. O partido que mantém até hoje essa posição. Por quê? Porque é um partido no qual ninguém não tem dono, é um partido que preza a democracia interna, é um partido que ninguém manda dentro dele, que ninguém dirige, é o próprio militante, é o próprio povo brasileiro que apoia o PMDB nas cidades que o Brasil tem de norte a sul. Por isso, nós temos a maioria dos prefeitos, nós temos hoje a maioria dos votos que tem no Brasil do povo brasileiro. É esse partido que nós estamos hoje aqui celebrando na convenção, que é o ato no qual todos nós nos reunimos para cumprir aquela decisão de seguindo a democracia interna e renovar o mandato daqueles que nos dirigem. E hoje temos a presença do Michel como como presidente do partido. O Michel, que é uma figura também tão importante dentro da história do partido, porque foi ele que evitou a divisão do partido, foi ele que uniu o partido, foi ele que juntou a todos nós, foi ele que presidiu a que fizéssemos essa grande aliança que nós fizemos, aliança na qual nós sustentamos o governo do PT, sustentamos o governo da Dilma, tudo em benefício do povo brasileiro. E o resultado é que o Lula fez um grande, extraordinário governo, e essa mulher extraordinária que é a Dilma Rousseff também está fazendo um governo cada vez com maior apoio do povo brasileiro. Portanto, é aquilo que a gente tem que dizer. Salvemos o PMDB, saudemos o PMDB como o grande partido do Brasil.